Loteca concurso 938, especial do mês de maio. Partidas que serão realizadas na terça e quarta-feira. Fiquem atentos, apostas até terça-feira, 18 horas. Fiquem atentos, vou até escrever aqui, ó. Até terça, 18 horas. Fiquem atentos para não perder o horário, tá? Até anotei aqui agora. Fiquem atentos, tá? Até terça, vou colocar de outra cor aqui para não esquecer. Beleza? Até terça, 18 horas, as apostas. Serão 8 jogos pela Libertadores, estão em roxo. 4 jogos pela Sul-Americana, jogos em verde. 1 pela final da Liga Europa, lembrando que é campo neutro, a partida final. E uma partida pelo Campeonato Catarinense, o segundo jogo da final, entre Chapecoense e Avaí. A primeira partida será nesse domingo. Fiquem atentos, partidas na terça e quarta-feira. Apostas feitas até terça-feira, 18 horas, ok? Não se esqueça. Os meus palpites secos, com um palpite duplo, aquele joguinho simples de R$3, ok? Fique atento, são apenas palpites. Dê o seu palpite também até segunda-feira, terça-feira, 18 horas, ok? Você pode modificar. Nesse fim de semana, essas equipes que estão fazendo parte do jogo, aquelas que jogarem alguma partida, eu coloco o placar do jogo para você se atualizar sobre a situação do último jogo de cada equipe, ok? Fiquem atentos. Libertadores, Sul-Americana, Liga Europa e Catarinense. Os meus palpites, vamos lá? Jogo 1, River Plate e Fluminense, terça-feira, 19h15. Lembrando que é o último jogo dessa fase classificatória da Libertadores da Sul-Americana. E as duas partidas do mesmo grupo são no mesmo horário, ok? Ou seja, o resultado do jogo interessante para o outro, os jogos são no mesmo horário. Fiquem atentos. Por esse grupo do Fluminense é o jogo 1, River Plate e Fluminense. O empate favorece o River Plate, o Fluminense tem que ganhar de qualquer maneira, pois se ele apenas empatar e o Júnior Barranquilla vencer, ele pode passar o Fluminense ficar fora da Libertadores. Pegar apenas vaga na Sul-Americana, ok? River Plate favorito, meu palpite seco, River Plate, coluna 1. Lembrando que o empate favorece o River ainda. Você achar que o Fluminense vai dar conta de vencer o River lá, faça 2 palpites seu, né? Jogo de tripla esse aí, é jogo complicado, viu? Tudo pode acontecer, mas o River é super favorito. Ainda mais depois dessa batalha que teve o Santa Fé, tá com a moral lá embaixo. Mas todo jogo é uma história diferente. Jogo 1, coluna 1, no meu palpite. Jogo 2 é o outro jogo do grupo. Santa Fé já está eliminado contra o Júnior Barranquilla. Se vencer, dependendo do resultado do outro jogo, ele se classifica também, ok? Meu palpite 5 do Júnior Barranquilla da Colômbia, que aprontou contra o Fluminense aqui no Maracanã. Fiquem atentos. Jogo 2, coluna 2. Jogo 3, New Old Boys e Atlético Goianiense. Pela Sul-Americana, lembrando que na Sul-Americana só classifica o primeiro de cada chave. Esse grupo está complicado. O Libertad Paraguai que lidera, se ele vencer, ele já está classificado e elimina os dois aí, ok? Esse jogo está complicado, pelo fator casa, meu palpite está sendo New Old Boys, ok? Mas é jogo complicado, qualquer um dos dois vencer pode não classificar, porque só classifica um. Meu palpite jogo 3, coluna 1. Jogo 4 pela Libertadores, grupo do Atlético Mineiro, Cerro Porteño em segundo, América de Cali em terceiro. O Cerro favorito, um empate favorece ele. O América precisa vencer, com goleada e tal. O empate já favorece o Cerro. Meu palpite seco será no empate. Cerro favorito. Mas fique atentos com esse time de colombiano. Atenção. Lembrando que o terceiro colocado vai para a Sul-Americana. Ele é eliminado da Libertadores, mas pega uma vaga na Sul-Americana, ok? Meu palpite, coluna do bem do jogo 4. Jogo 5 pela Sul-Americana também, Tolima e Red Bull.
A mesma situação dos dois, só classifica uma equipe. Fica atentos. Esse jogo é difícil. O Tolima já está eliminado. O Red Bull, mesmo ganhando, ele pode ficar fora da partida. Ele pode ficar de fora da classificação, porque só classifica um e está em segundo lugar. Eu palpite no Red Bull. Jogo 6, Vila Real e Manchester United na final da Liga Europa. Lembrando que é jogo único. Esse jogo já será na quarta-feira, ok? Do jogo 1 até o 5 é na terça-feira. O jogo 6, 4 horas da tarde, é meu palpite duplo, empate e coluna 2. Mas o Vila Real não está de bobeira, tirou o Real Madrid. Fica atentos. É final, né, gente? Meu palpite, empate e coluna 2. Jogo 7, segundo jogo da final do Catarinense. Chapecoense e Avaí. Chapecoense é favorita. Depende muito do jogo de domingo, né? De repente um empate favorece o Chapecó ou o Avaí. Ok? Esse jogo é pra gente ver mais na segunda-feira, porque é a segunda partida, ok? Da final. Meu palpite, Chapecoense. Na coluna 1. Jogo 8, pela Libertadores, Olímpia do Paraguai contra o Deportivo Táchira da Venezuela. É o grupo do Internacional, está todo embolado. O Inter está praticamente classificado pelo saldo de gols. Mas as equipes lutam pela classificação ou pela terceira vaga, né? Que classifica para a Sul-Americana. Fica atentos. Muito complicado esse grupo. Internacional favorito, meu palpite no jogo 9, coluna 1. E no jogo 8 eu estou indo na coluna do meio, que favorece ao time venezuelano. Ok? Fica atentos com esse jogo muito difícil. Olímpia, jogando em casa, ele tem que tirar uma diferença de gol. Fica atentos, porque o Inter e o Táchira tem 9 pontos. O Olímpia precisa vencer goleada, né? Tudo pode acontecer. Meu palpite é empate nesse jogo. Jogo 10, pela Sul-Americana, Bahia e City Torque, Uruguai. Segundo e o terceiro é a mesma situação, né? Só classifica o primeiro colocado na Sul-Americana. É um jogo complicado, eu estou colocando coluna do meio, né, no meu palpite. Ok? Aquele jogo que os dois podem apenas cumprir tabela, porque o primeiro colocado vencendo já classifica. Beleza? Jogo 10, coluna do meio. Jogo 11, pela Libertadores, Barcelona em primeiro lugar contra o Santos. O Santos deu bobeira. Vai lutar pela terceira colocação também. Uma luta pela Sul-Americana. Meu palpite seco, favorito Barcelona do Equador. Altitude lá também. Mas o Santos deve correr atrás do terceiro lugar. Fica atento. Meu palpite é coluna 1, mas uma possível coluna 2 por causa de terceiro lugar aí. Ok? No jogo 11. Jogo 12. Mais um amistoso. River Plate contra o Corinthians. Os dois praticamente sem chances também. No grupo do Corinthians, o Peñarol que lidera, né? Dificilmente um dos dois vão conseguir classificação. É um jogo praticamente amistoso, por isso meu palpite é empate. Corinthians sem treinador, uma confusão danada. River Plate é do Paraguai, não se assustem. Meu palpite empate, ok? No jogo 12. Jogo 13, Libertadores da América também. É fechando a rodada na quarta-feira, às 23 horas, os dois jogos. Universidade Católica é a segunda colocada. O Argentino Júnior já está classificado com 12 pontos disparados na frente. E os outros 3 equipes, Universidade Católica com 6 pontos e as outras 2 com 5 pontos. Ou seja, as 3 têm chance de classificação. Ok? Com a Universidade Católica e Atlético Nacional, confronto direto. Um com 6 pontos e o Atlético com 5 pontos. Ok? Meu palpite seco na Universidade Católica, mas tome cuidado com esses times colombianos. No jogo 13 é jogo de tripla, para quem puder aí. Jogo 14, Argentino Júnior já classificado, deve ir passear lá no Uruguai. Nacional tem chance, ele ganhando, se o jogo de cima aqui empatar, o Nacional que classifica, ok?
Vale também a terceira colocação, a vaga na Sul-Americana. Fica atentos com esse fechamento da loteca, ok? Esses são os meus palpites da loteca, 938. Na segunda-feira, quando tivermos o arrateio do 937, eu coloco o valor da premiação. Se acumulou, não. O 937 está acumulado em 1,5 milhão. Fica atento, eu coloco para vocês no título o valor da premiação do 938. Lembrando que aposta até 18 horas da terça-feira. Uma boa sorte para você. Eu sou o Flávio Azevedo. Deixe o seu palpite para a gente debater até na terça-feira. Bom fim de semana e boa sorte. Tchau, eu sou o Flávio Azevedo.